Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta aos Coríntios, continuaremos a estudar o capítulo 7. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? Nesse estudo, Paulo vai falar também a respeito de casamento, mas também vai falar sobre as preocupações desse mundo. A Igreja de Cristo deve se preparar para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então iniciar a partir do versículo 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você pecar, não estará pecando. E também, se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso digo agora em diante, não só com os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui Paulo continua a falar sobre relacionamentos. Ele aqui fala a respeito daqueles que estão na dúvida se devem casar ou não. Aqui ele dá uma orientação para aqueles que já estão casados, para aqueles que ainda pretendem casar ou querem ficar no celibato, homens e mulheres. Ele tem uma preocupação em falar que, cuidado, se você está casado, continue casado. Se você é virgem, ou seja, se você não casou, prefiro que você não case. O que Paulo está falando com isso? O que ele está querendo dizer com isso? É porque o reino de Deus espiritual, onde somos nós os que colocamos a fé em Jesus Cristo, entregamos a nossa vida para ser guiada por Ele, por inteiro. Essas pessoas recebem de graça o dom, o Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da Trindade vem habitar no coração daquele que crê, e aí você já vai ter uma visão de mundo. Você já não vai se preocupar tanto nos relacionamentos, se vou casar ou se não vou casar. Ele aqui está falando porque Paulo, naquela época, ele já falava sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns dos cristãos naquela época achavam que Jesus voltaria logo. E, na verdade, ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus retornará. Por isso que ele faz esse alerta. Olha, igreja, vocês não devem ficar preocupados se estão felizes ou se estão tristes. Vocês confiem no Senhor. Entenda que ele vai voltar. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E para acrescentar, naquela época em que Paulo fez essa carta, o mundo estava passando por situações de dificuldades. Lá os gregos, os romanos e também lá em Israel, lá em Jerusalém, estava havendo grande fome. E nisso ele faz o alerta também, olha, aqueles que estão pensando em casar, eu não recomendo, porque nós estamos passando por uma dificuldade. Se você casar, você vai ter mais dificuldade, você vai passar por angústias, porque
e o alimento, e o trabalho. Então, naquela época já estava nessa dificuldade. Então, Paulo faz esse alerta. Trazendo essa mensagem para os nossos dias, nós devemos saber que somos salvos. Colocamos a fé em Jesus Cristo, temos o selo colocado em nossos corações, o selo que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, e vivemos nesse mundo não mais para agradar o mundo, mas para agradar a Deus, para viver o Evangelho da graça, para viver o Evangelho da justiça de Jesus Cristo. E com isso, nós não devemos ficar preocupados com as coisas desse mundo. Sabemos que Deus tem o controle de tudo e que nós devemos estar sempre preparados, orando e vigiando, pois não sabemos nem o dia e nem a hora do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, ou seja, o seu povo. E também aqui há um alerta para as pessoas que estão querendo casar. Peço discernimento, sabedoria para saber se é hora de você ter um relacionamento sério, um casamento, porque pode ser que você esteja passando por um momento financeiro ruim, pode ser que você esteja sem emprego, pode ser que esteja com emprego, mas que ainda não está sólido. E às vezes você, naquela ânsia de casar-se logo, pode ser que não seja o momento. Até porque, atualmente, a gente está vendo que o mundo está passando por problemas. Então, devemos estar alertas, assim como aconteceu no século I, onde a fome, o desespero, a falta de emprego aconteceu, aqui também podemos passar por isso. Então, há esse alerta. Mas, principalmente, o alerta que a Bíblia, a palavra de Deus, nos orienta, é que devemos estar firmes na palavra de Deus, devemos esperar o momento certo, devemos orar e vigiar para que nós não sejamos encontrados perdidos no dia e na hora que Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar. Ele prometeu e a promessa de Deus se cumpre. As Escrituras estão aí para mostrar de todas as promessas que foram cumpridas no Novo Testamento. Faça uma reflexão da sua vida. Tenha discernimento espiritual. Busque a palavra de Deus para que você possa compreender que esse mundo é passageiro. Tudo passa, mas a palavra de Deus jamais passará. Amém? Querido Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar tocando nos corações das pessoas que estão ouvindo esse vídeo, para que eles possam fazer uma reflexão das suas vidas, para que eles possam, Pai, compreender que o Senhor criou os céus e a terra e tudo que há nela, e que prometeu que retornará para buscar o Teu povo, o povo escolhido, e que nós, ó Pai, que somos o Teu povo, te pedimos para que mais pessoas possam vir para o reino espiritual aqui na terra, para que tenham vida eterna e vida em abundância. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.